vocês, mais um domingo, mais uma live. Estamos longe uns dos outros, mas com certeza em oração, em fé, estamos todos unidos. Queria começar esse momento de culto que nós vamos ter, uma oração antes da gente louvar ao Senhor. Você possa estar aí na sua casa, com sua família, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no comando e nós não devemos jamais perder a esperança. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Querido Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos deu uma oportunidade de estarmos juntos. Que possamos colocar as nossas mentes, os nossos corações atentos a este momento, Pai. Ao louvor, à adoração do Teu santo nome, a Tua mensagem que vai falar aos nossos corações, esteja trazendo paz, esteja trazendo tranquilidade, ó Pai, às nossas vidas, diante de tantas circunstâncias ruins, que possamos confiar no Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus de todas as coisas, o grande soberano, Pai. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? A gente vai começar com 2 louvores um pouquinho antigos, mas é para não perder o costume. Vamos lá. E vamos emendar com outro, que também é antigo, que fala: nem a morte, nem a vida, e nem mesmo os anjos, nem os principados, nem as potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus. Texto de Romanos, vamos lá. Espírito
pregação em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana de reflexão na Palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos, né? Minha alma tem sede de ti. Lembrando sempre que o objetivo desse estudo, baseado em especial no texto de Esdras, capítulo 7, verso 10, é não somente aprendermos a Palavra de Deus, mas colocarmos em prática na nossa vida e transmitirmos a mensagem de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Hoje eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre a história humana. Se a gente pensar um pouquinho na história da igreja, na história secular, não é difícil nós encontrarmos grupos que rejeitam a existência de Deus. E eu não quero entrar aqui em debates filosóficos, mas se a gente analisar de maneira simples, uma pessoa que não crê em Deus é chamada de ateu, certo? Então, o ateísmo ele existe há séculos e séculos na história humana. As pessoas rejeitam o Deus Criador como uma possibilidade. Agora, sem querermos ser muito simples e também não muito profundo, a gente poderia pensar que esse ateísmo ele pode vir de argumentos filosóficos. Ele pode vir pela certeza de que não é possível provar a existência de Deus a partir de métodos científicos, ou muitas vezes esse ateísmo ele pode ter como base a rejeição à própria religião, a manifestação religiosa, a manifestação do divino na vida das pessoas. Muitas pessoas estão frustradas e algumas vezes acabam se tornando ateias, justamente porque rejeitam a existência de um Deus que se coadune com o comportamento humano e o comportamento religioso. A questão é a seguinte, para com essas pessoas, nós temos que tomar muito cuidado para não tentarmos convencermos as pessoas que rejeitam a existência de Deus a partir de argumentos puramente religiosos que estão no nosso grupo de conhecimento. Então, só o Senhor é capaz de mudar o coração de uma pessoa que não creia na existência dele. Então, pensando nisso, partimos para um segundo ponto. Fora o ateísmo, existe aquilo que nós chamamos de ateísmo cristão. Nós falamos um pouquinho disso na semana passada, mas de maneira assim passamos muito próximo dele, mas não entramos no tema quando nós estudamos o livro do profeta Miqueias. O ateísmo cristão, ele também pode ter como fundamento o campo filosófico, mas também prático. Veja, deixa eu me explicar um pouquinho. Há pessoas que olham para Jesus com grande apreço, né? Como eu disse para vocês na semana passada, são admiradores de Jesus, seguem muitas vezes Jesus nas suas práticas, nos seus ensinamentos, mas rejeitam a sua divindade. Veja, parece que nós estamos falando de pessoas que pensam igual, mas são pessoas que pensam diferente. Uma pessoa que realmente crê em Deus, ela crê em Jesus, ela crê de uma maneira completa. Agora, um ateu prático, um ateu cristão prático, é aquele que admira Jesus, mas não acredita na sua divindade, não acredita na transcendência. Por mais que isso pareça incomum, é muito comum. E a consequência natural de um ateísmo cristão é transformar o evangelho num conjunto de boas normas morais. Um padrão de conduta moral desconsiderando o evangelho como poder de Deus para transformar a vida das pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é exatamente isso que tem sido a prática de muitas pessoas que dizem acreditar em Jesus como seu Senhor e Salvador. E na verdade, o evangelho não é um manual de boas obras. Nele estão as boas novas da salvação. Se a gente estudar Romanos, capítulo 1, o verso 16 diz assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Paulo disse isso. E mais adiante nós vamos ver o que diz o verso 17, mas para a gente finalizar o nosso estudo. Agora, deixando de lado o ateísmo e o ateísmo cristão, em tempos de crise é muito comum que as pessoas manifestem dúvidas a respeito da condução de Deus da história. E nós vamos tocar num tema um pouco polêmico,
Porque quando a gente fala em dúvida, é muito comum que as pessoas peguem o conceito de dúvida e o coloquem como o oposto à fé. E a gente vai tentar destrinchar um pouquinho o que de fato é a dúvida e o que é a fé na sua relação. Veja, a dúvida ela não é inimiga da fé. Na verdade, a dúvida é parte fundamental de uma fé viva. Suprimir a dúvida pode ser um grande problema. Na verdade, eu diria que em alguns momentos a dúvida é um antídoto contra a certeza absoluta que destruiu grande parte do movimento cristão e de outros movimentos na história. Veja, a gente, parte da nossa experiência cristã, ela nasce da dúvida, ela nasce da incerteza, ela nasce da insegurança, ela nasce da impossibilidade de explicarmos racionalmente todas as coisas. Então, para a gente resumir, e que o eixo condutor do nosso estudo é: a fé não é o oposto da dúvida. A fé é o oposto da incredulidade. O problema é que algumas vezes, eu e você, nós temos grande dificuldade em dizer que duvidamos de algumas coisas, que não temos certeza a respeito de algumas coisas na nossa relação com Deus. Sabe por quê? Porque nós fomos ensinados a termos certezas absolutas. Nós fomos ensinados a transformarmos a nossa fé num conjunto de normas que nos engessa o nosso pensamento e nos impede de progredir muitas vezes. A questão é que nós esquecemos de um aspecto fundamental. O Senhor conhece todas as coisas. Por mais que não expressemos com os nossos lábios as dúvidas que temos, Ele conhece o nosso coração. Veja, o próprio Jesus, quando se manifestou aos discípulos depois da sua ressurreição, ele chega para os discípulos e pergunta: por que vocês estão perturbados, com tantas dúvidas no seu coração? Irmãos, eu creio que Deus pode me salvar quando eu me jogar de uma montanha, mas eu posso duvidar de que Ele vai fazer isso. Então veja, eu não estou duvidando do poder e do próprio Deus. Eu estou duvidando de que Ele vai agir de acordo com os meus interesses. Então, nós temos que fazer uma separação. Sabe por quê? Porque muitas vezes, na própria Bíblia, a tradução diz que a dúvida é o oposto da fé. Mas não é esse o intuito. O intuito é que a dúvida que se aproxima da incredulidade é o oposto da fé. Mas a dúvida, fruto de um coração sincero, foi exatamente aquilo que aconteceu com Moisés. Na sua jornada, foi aquilo que aconteceu com Abraão. A dúvida sincera é o reconhecimento da nossa incapacidade. Quantas vezes nós vimos no Evangelho o Senhor instigando as pessoas a pensarem, Ele provocando as pessoas para que crescessem na sua fé. Quando o Senhor ensinou que os discípulos deviam perdoar, eles pediram para o Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Em outra circunstância, quando Jesus curou um menino que estava possesso, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, o pai do menino disse assim para Jesus: Senhor, se for possível, faça isso. Jesus disse assim, tudo é possível ao que crê. Ele falou: Senhor, eu creio, mas ajuda-me a lidar com a minha dúvida, com a minha falta de fé. Então, é exatamente essa dúvida sincera que muitas vezes nós estamos rejeitando e que nos impede de crescer. 2 livros que me ajudaram muito nesse processo foram A Fé na Era do Ceticismo, do pastor Timothy Keller, um grande livro, um dos melhores que já li. E outro livro chama Fé e Dúvida, do pastor John Ortberg, de uma igreja presbiteriana dos Estados Unidos. 2 livros fundamentais para aqueles que quiserem se aprofundar no tema. Então, para a gente entrar agora, de fato, naquilo que vamos trabalhar, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Então, dando continuidade à nossa série, Abacuque é aquele que vai nortear o nosso estudo hoje a respeito das dúvidas que ele teve, das respostas do Senhor e da conclusão que Abacuque chega depois que o Senhor responde à sua dúvida. Vamos lá. Abacuque, capítulo de número 1, nós vamos ler os versos 1 a 4, que diz o seguinte:
Mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim, também há contendas, e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Abacuque estava em dúvida sobre a ação de Deus, sobre as razões que levavam o Senhor a permitir que, aos olhos dele, os justos sofressem na mão dos injustos. Ele até usa a expressão até quando. Essa expressão revela indignação a respeito dos caminhos do Senhor. E na visão do profeta, 3 coisas eram fundamentais. O Senhor não estava ouvindo o seu clamor. Segunda coisa, o Senhor estava permitindo que ele passasse pelo meio de um furacão de violência e de injustiça. Além disso, ele afirmou para o Senhor que a lei estava se enfraquecendo e que a justiça estava sendo negligenciada. Veja, Abacuque está reclamando das injustiças que via dentro do próprio povo. Ele estava inserido ali no Reino do Sul, no povo de Judá, ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Mas a resposta do Senhor parece trazer mais dúvida ao coração do profeta. O Senhor diz na sequência, a partir do verso 5, que ele vai fazer justiça e que para fazer justiça ele vai usar um instrumento terrível. E o instrumento seria o envio do povo caldeu ou povo babilônico. Veja, enquanto o profeta aguardava a misericórdia do Senhor, o Senhor anuncia que o juízo seria feito por meio do povo caldeu. Isso trouxe ao coração de Abacuque um certo grau de abatimento. Segundo o próprio Deus, a Babilônia era uma nação violenta, dominadora, terrível e que não respeitava ninguém. Imagine aos olhos de Abacuque pensar o seguinte: eu pedi justiça para que o Senhor preservasse as pessoas boas da nossa nação e o que ele manda é juízo. Não há anúncio na profecia de que aqueles justos passariam ilesos à dor. Aí a dúvida se amplia. Olha o que diz os versos 12 e 13. Depois que o Senhor diz isso para Abacuque, ele diz: ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos, ó Senhor, puseste esse povo para juízo, ó rocha, tu estabeleceste para a correção. Tu que és tão puro que olhas que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade. Por que ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que eles? Então a dúvida de Abacuque se amplia. E não somente se amplia, mas ela começa a ter um tom de desânimo, porque ele não sabia a razão do Senhor estar fazendo aquilo. Se a gente pensar, por exemplo, em nós, eu e você, nós vivemos um momento em que a dúvida paira no nosso coração. E muitas vezes nos lábios de muitas pessoas. Alguns tentam explicar os detalhes do momento que nós estamos passando como sendo um juízo de Deus. Mas no fundo há muita gente que não entende a razão de tudo estar ocorrendo. Por que nós devemos sofrer? Por que o Senhor não intervém logo? Porque o sofrimento não atinge apenas algumas pessoas. Então nós estamos agindo muitas vezes com uma dúvida que insiste em habitar o nosso coração. Os eventos foram cancelados. Os shows foram cancelados. Casamentos foram cancelados. Acampamentos e eventos, marchas e tudo mais foram canceladas. A vida parou, ou no mínimo diminuiu o seu ritmo. A crise atingiu a todos nós em certa medida. Mais do que nunca, irmãos, nós somos chamados a experimentar, a vivenciar aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas demais nos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia.
Depois da segunda queixa apresentada por Abacuque, ele diz que se coloca ali na sua torre de vigia, aguardando a resposta do Senhor. E aí a resposta vem. Versos 2 e 3 do capítulo 2 diz o seguinte: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Esse início aqui é uma introdução à resposta do Senhor, e o Senhor deixa claro ao profeta Abacuque que ele tinha um tempo exato para cumprir os seus planos. Ele deixa claro para o profeta Abacuque que ele não havia perdido o controle de toda a história, que tudo estava debaixo da sua poderosa mão. No entanto, o Senhor não dá a Abacuque a resposta que ele queria. Deus usaria uma nação pagã para disciplinar o seu povo, a fim de que voltassem aos seus caminhos. Sim, o Senhor também diz que traria juízo. A partir de agora ele começa a anunciar um juízo contra a Babilônia, mas não no tempo que Abacuque queria, mas no tempo que ele havia determinado como sendo o tempo exato para que fosse executado o juízo. Irmãos, o que o profeta pode ter certeza na afirmação do Senhor é que ele puniria toda a riqueza mal adquirida. Aí o capítulo 2 ele é dividido em algumas partes, pequenas partes que apresentam o juízo de Deus contra a Babilônia. Então ele anuncia que ele vai fazer juízo contra a riqueza mal adquirida, contra todo tipo de violência, contra toda a corrupção, e que transformaria em cinzas as riquezas das nações. Olha o que diz o versículo 14, diz assim, Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O Senhor anuncia ao profeta e dá a ele a certeza de que o juízo viria em tempo oportuno. Talvez essa seja uma das angústias que nós temos dificuldade, às vezes, em manifestar em público, E às vezes até mesmo na nossa intimidade. Nós não verbalizamos algumas dessas dúvidas porque ela nos humaniza a tal ponto que nós talvez nos achemos injustos para com Deus. Mas na verdade Ele já conhece o nosso coração. E nós precisamos ter a certeza de que o Senhor está atento às nossas dúvidas e às nossas queixas. Lance as suas dúvidas aos pés do Senhor. Nós precisamos também ter a certeza que os nossos pensamentos e os nossos planos são muito menores do que os planos e pensamentos do nosso Deus. Ele tem pensamentos muito maiores, planos muito maiores que nós somos incapazes de atingir. Outra coisa, nós precisamos confiar de que Ele fará justiça em tempo oportuno, de que Ele há de trazer o alívio em tempo oportuno. Aliás, essa é a mensagem do Evangelho. Depois da tempestade, depois da noite escura da alma, vem dias e tempos de refrigério. O Senhor é especialista em trazer tempos de refrigério, como anúncios daquilo que acontecerá um dia, no juízo final e no descanso final para aqueles que nele esperaram. O capítulo 2 termina com o verso 20, dizendo assim: Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Irmãos, nós somos chamados a voltar a confiar na grandeza, na soberania e no controle que o Senhor tem de todas as coisas. Nós precisamos acreditar que, como seus servos, nós temos a esperança verdadeira naquele que conduz a história, naquele que a sustém, naquele que aponta para um final de paz. E aí, depois da fé e da dúvida, da resposta do Senhor, a fé verdadeira de Abacuque emerge. Porque o que diferencia uma pessoa não é se ela tem dúvidas, mas é a sua disposição de coração
em ouvir a voz do Senhor e colocar em prática os seus ensinamentos. Nós podemos muitas vezes duvidar dos caminhos do Senhor, não entendermos os caminhos do Senhor, mas uma fé verdadeira se manifesta em meio a esse turbilhão de dúvidas, dizendo: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida? Disse o apóstolo Pedro na sua manifestação talvez mais importante. Ele tinha dúvidas. Ele muitas vezes escolhia caminhos equivocados, mas quando foi questionado, ele não tinha a principal dúvida de que Jesus era o único caminho. E é isso que nós temos que ter em mente. O capítulo 3 é um cântico, um hino, uma poesia de Abacuque, uma resposta que aponta para uma fé que se fortaleceu diante da crise. Havia injustiça no meio do povo, havia dor, havia sofrimento, mas antes de melhorar, o Senhor anuncia que as coisas iriam piorar, para que depois de tudo, ele encontrasse a verdadeira paz. E Abacuque, ele se alegra com isso. Sabe por quê? Porque em meio ao anúncio de destruição da nação babilônica, o Senhor insere um versículo incrível. Ele diz assim: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Ou em outras versões, por sua fé. Está no capítulo 2, verso 4. O justo viverá por sua fé. E aí, o capítulo 3, verso 2, Abacuque diz assim: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Outras versões dizem: aviva, Senhor, a tua obra. Faz novamente aquilo que o Senhor já fez e lembra-te da tua misericórdia. Uma fé verdadeira, irmãos, compreende que o Senhor é o Senhor da história. E mesmo diante das crises pelas quais nós passamos, o justo pode esperar com confiança. Ao invés de lamentarmos, o justo deve lançar sobre o Senhor as suas dúvidas, os seus medos, as suas inseguranças e pedir: Senhor, realiza novamente os teus grandes feitos. Durante a história, os servos de Deus puderam ver a ação, o mover do Senhor, restaurando nações, restaurando comunidades e mais importante do que o coletivo, restaurando vidas que passaram por lutas e que encontraram nele a verdadeira esperança. Uma fé verdadeira não somente compreende que o Senhor é o Senhor da história, mas ela está preparada para os momentos de crise ou se fortalece nos momentos de crise. Nenhum de nós deve achar que as crises são fáceis e que não haverá momentos de dúvida e de dor. Mas quando a fé é real, nós somos conduzidos pela forte mão do Senhor a enfrentarmos aquilo que está diante de nós. E aí então Abacuque finaliza o seu livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Versos 17 a 19. Mesmo quando as questões básicas nos faltarem, mesmo quando a vida parar, mesmo quando a sua e a minha rotina forem abaladas, mesmo quando os nossos sonhos forem frustrados, ainda assim nós temos a certeza de que o Senhor é a nossa fortaleza. Ele nos faz andar em lugares altos, Ele nos reserva a sua salvação, Ele nos aponta um caminho sobremodo excelente, Ele é a nossa força. E eu lembrei-me aqui de uma frase incrível, uma das frases mais profundas que nós temos no Antigo Testamento. Quando Jó, no meio do turbilhão, no meio do sofrimento, ele se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Irmãos, a fé não é o oposto
da dúvida. Nós precisamos refletir e aplicarmos isso na nossa vida. A fé não é o oposto da dúvida, ela é o oposto da incredulidade. Não tenha vergonha de expor a sua angústia, uma dúvida sincera e humilde diante do Senhor. Aceitar a nossa falibilidade é o caminho para o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Nós somos falhos, nós somos fracos e os momentos de crise nos revelam isso. Mas mesmo quando nós somos fracos, o Senhor nos faz fortes pela força que vem dele. O que diferencia os cristãos em sua fé não é a dúvida, mas a disposição de prosseguir. Mesmo não entendendo, mesmo discordando num primeiro momento, o servo fiel é aquele que prossegue em sua jornada com Deus, pois ele sabe que no final de tudo, o Senhor se levantará sobre a terra e manifestará a sua misericórdia àqueles que foram fiéis. Irmãos, nós precisamos voltar a crer que o Senhor conduz a história, de que Ele conhece as nossas dúvidas e anseios mais profundos. E Ele busca servos que estejam dispostos a colocar toda a sua dúvida, todos os seus anseios aos pés da cruz, para que Ele nos ensine, para que Ele fortaleça a nossa fé. Em algumas vezes, nós teremos dúvidas profundas. O Senhor virá com respostas que muitas vezes não vão nos agradar. Mas diante da palavra do Senhor, nós devemos lançar a nossa fé. Assim como os discípulos, que durante uma noite de pesca não pegaram um único peixe. E aí, a hora que o Senhor adentrou o barco e disse, lancem a rede, eles disseram, Senhor, nós não pescamos nada, mas mediante a Tua palavra, eu vou lançar as redes. Nós precisamos lançar as nossas redes, confiando de que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Lembra o verso 16 do capítulo 1 de Romanos que lemos sobre o Evangelho ser o poder de Deus? O verso 17 diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo cita Abacuque e esse versículo conduziu muitos dos cristãos nos últimos séculos para reavaliarem os caminhos que estavam escolhendo. E todo tempo de crise é tempo de reavaliação. Não saia dessa crise sem aprender a valorizar as grandes coisas que o Senhor fez por nós. Não saia dessa crise sem aprender a gerenciar as coisas supérfluas do seu dia a dia. Não saia dessa crise sem mudar a sua rotina, sem adaptar a sua rotina de uma forma que o Senhor seja a sua prioridade, que a sua família seja a sua prioridade e que as coisas fundamentais sejam a sua prioridade. Saia mais cristão, saia mais crente, saia mais fortalecido, saia mais convicto de que o Senhor conhece todas as coisas e conduz todas as coisas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento aqui. Obrigado pela Tua palavra que nos fortalece hoje. Fortalece a nossa fé, fortalece os nossos passos, porque muitas vezes, Pai, as nossas dúvidas e a nossa fragilidade se manifestam e nós tentamos escondê-las. Que nós tenhamos a ousadia de nos lançarmos aos Teus pés e confessarmos as nossas falhas, apresentarmos as nossas dúvidas, expormos as nossas queixas, para que o Senhor então venha e fortaleça a nossa fé. Pai, usa todos os instrumentos para nos conduzir a uma vida de transformação. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Legal, pessoal, depois de um tempo de louvor e de reflexão, eu gostaria de deixar alguns avisos para vocês a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Por mais que ainda algumas igrejas devam voltar nas próximas semanas, nós ainda vamos manter o nosso culto online, os nossos estudos online, entendendo que há um momento certo e que esse momento ainda não chegou, ok? Então, fique atento no nosso canal do YouTube, que nós estamos lançando lá os estudos, os cultos
atividade para as crianças. E fique atento também na nossa página do Facebook, porque nós devemos lançar algumas propostas de estudos por meio de live durante a semana. Então nós pedimos que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você não sabe como fazer, pergunte para uma pessoa para ela poder te ajudar, ok? E divulgue o nosso canal. Nós precisamos crescer cada vez mais para divulgarmos aquilo que estamos fazendo durante esse período aqui e que se torne algo permanente para alcançar pessoas que não habitam na nossa cidade, na nossa região. Entre também na página da igreja no Facebook, curta lá, acompanhe, divulgue e faça isso conosco, ok? Deus abençoe, uma grande semana. Bom, pessoal, depois dessa mensagem, vamos continuar louvando ao Senhor com alegria. Vamos falar, cantar Comigo Estás. Vamos lá. Sei que um dia saberei
Obrigado, Pai. Obrigado porque, através da Tua Palavra, nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel e está conosco em todos os momentos. Esteja falando sempre aos nossos corações, ó Pai, nos momentos atribulados, nos momentos de dúvidas, nos momentos de medo. Que o Senhor esteja nos enchendo de esperança, enchendo da Tua verdade, ó Pai, que possamos confiar dia após dia naquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos que temos um futuro ao Teu lado. E esse futuro, ó Pai, nós começamos a desfrutar agora, Pai. Quando cremos no Senhor, quando confessamos que o Senhor é o nosso Salvador. Sabemos que o Senhor tem um pensamento de paz para nós. E que possamos viver e crer principalmente nessa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando com Há um Futuro? Pensamentos de paz, eu sei que tua vontade é o que eu mais quero. Eu sei que há uma vontade. Tua vontade é perfeita e agradável. Eu sei que os teus planos
Olá pessoal, tudo bem? Esqueci alguns avisos, então tive que voltar aqui. Então preste atenção, durante essa semana nós vamos ter duas atividades diferentes. A primeira delas vai acontecer entre quarta e quinta-feira, que vai ser uma ceia virtual. Então, para isso, eu sei que é novidade para todo mundo, mas diante da crise que nós estamos passando, eu gostaria que você providenciasse na sua casa um pão, um suco de uva, e eu dou maiores instruções durante a semana. Vai ser uma oportunidade diferente para todos nós, tá bom? O segundo aviso é o seguinte: no dia 12, o nosso culto de Páscoa, eu gostaria de convidar você a participar com a gente. E para isso, eu preciso que você pegue o seu celular, coloque na posição horizontal de selfie e grave um vídeo para nós falando sobre a sua família, sobre a sua casa, ou saudando simplesmente a igreja, mandando um abraço. De 10 a 15 segundos na posição horizontal, tá bom? Então eu dou maiores instruções durante a semana, mas já comece a gravar, aproveita que a sua família está unida agora, grave o vídeo e mande para mim, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato, que Deus conforte o nosso coração, nos dê uma semana abençoada e um grande abraço a todos.